Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento humano, envelhecimento saudável. Estou aqui mais uma vez para a gente conversar, para a gente aprender um pouco mais sobre saúde da pessoa idosa e também sobre saúde dos idosos. Então, você que é idoso, você que é idosa, cuidador, cuidadora ou profissional de saúde, continue aqui comigo, tá bom? Quero dar uma boa noite para quem está entrando no Instagram, uma boa noite também para você que está entrando aqui no Facebook, seja muito bem-vindo. Aproveite, você que já conhece meu trabalho, para curtir, para compartilhar, para que outras pessoas possam chegar também e participar com a gente na live de hoje, tá bom? Quero dar uma boa noite para Cleuma Honorato aqui no Facebook, Lene Guedes, boa noite também, sejam bem-vindas. Boa noite aqui também para Adeildo, Vanessa Oliveira e aos demais que estão aqui também, um adolescente, aqui no Instagram. Sejam todos bem-vindos, gente. O assunto de hoje, muitas pessoas aqui no Facebook me perguntaram, né? Mas o que é sarcopenia, Juliana? Sarcopenia em idosos, o que é e como evitar? E aí eu recebi várias mensagens, mas o que é sarcopenia, né? O que é esse nome, esse palavrão aí que a gente não escuta falar? Mais uma provocação, né, gente? É um termo técnico, tá? Já adiantando para vocês, para perda de massa muscular, associada também à perda de força muscular e à perda de funções, né? A dificuldades aí, déficits na questão dos movimentos dos idosos, as dificuldades que alguns idosos passam a ter. Então, é uma associação de perda de massa muscular com perda de força e perda também nas funções aí do dia a dia dos idosos, tá bom? O palavrão significa isso, mas na live de hoje a gente vai aprender por que é importante a gente evitar a sarcopenia, como a gente faz, de que forma a gente pode prevenir esse problema, né? E por que muitos idosos apresentam? 15% dos idosos, das pessoas acima de 60 anos têm sarcopenia. 50% dos idosos acima de 80 anos têm sarcopenia. Então, por que isso acontece, né? Será que é estilo de vida? Será que é alimentação? O que será que acontece para que os idosos tenham sarcopenia? E mais, que eu já digo para vocês, a questão não porque muitos idosos, às vezes, quando a gente fala assim, perda de massa muscular, né, por não entender o que é massa muscular, os benefícios, a importância de você ter massa muscular, muitos idosos imaginam que a gente está falando de uma coisa estética, né, dos jovens, porque escuta muitos jovens falando, jovens de academia, falando sobre massa muscular, a importância de ter músculos, né, e os idosos pensam, associam isso com a questão de beleza, com a questão de estética, mas não. Ter bons músculos, né? Ter músculos significa que você vai ter mais qualidade de vida, significa que você vai viver mais. Então, não é questão estética. Nós estamos falando de saúde, tá bom? Boa noite, Ilma André, Solange Mateis, aos demais que entraram no Facebook e aqui no Instagram também. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Então, eu já vou iniciar a live, tá? Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, mesmo aqueles que não sabiam que era sarcopenia, né? Que apareceram aqui para descobrir o que é. Esse assunto é importante, né? Quem estava no iniciozinho já entendeu. Quem tem sarcopenia está com perda de massa muscular, está com perda de força. Isso vai fazer com que o idoso tenha quedas, com que o idoso tenha mais possibilidades de ter doenças. E também ele vai ter menos longevidade, ou seja, ele vai morrer mais cedo se ele tiver menos massa muscular. Então é super importante que você assista a live de hoje, que você aprenda sobre esse assunto, para você, como eu sempre digo, viver mais e melhor, né? Tá aí mais um assunto que a gente não discutiu, ainda não trouxe aqui para o Instagram esse assunto da sarcopenia, também não trouxe essa discussão aqui para o Facebook, tá? Então é realmente um assunto novo aí para vocês, realmente a galera que me acompanha não me ouviu falar, tá? Então vamos lá, gente. Já vou iniciar a live de hoje, né? Já estamos nos 4 minutos para a gente não perder tempo. Então, como eu falei, sarcopenia, perda de massa muscular, que a gente associa, antigamente a gente falava assim, que era só perda de massa muscular, perda de massa magra. Hoje já existe uma definição que diz que é perda também de força, né? E o que acontece com o idoso que está sarcopênico, né? Primeiro, ele vai ter dificuldade de realizar as atividades que ele realizava normalmente. Então, ele vai ter dificuldade para baixar, para pegar uma coisa no chão, para se sentar, para subir uma escada, né? Tudo que ele fazia, todas as atividades do dia a dia, que ele tinha facilidade para fazer, ele vai perdendo a capacidade de fazer essas coisas, né? E aí isso vai dificultar muito o dia a dia do idoso. Mas a questão é que, como eu sempre falo com vocês, existem muitos mitos acerca do envelhecimento. Então, muitos idosos pensam que é normal
ter tantas dificuldades para lidar com as questões do dia a dia, ter essas dificuldades funcionais, né? E aí ele deixa passar, ele tá tendo essa perda de massa muscular, essa perda de massa magra, ele pensa que é normal, ele pensa que essas dificuldades são normais. E aí o que acontece? Essas perdas vão se acentuando, né? E à medida que ele vai perdendo mais perda, vai perdendo mais massa muscular, o que acontece com esse idoso? Além dessas dificuldades para realizar essas atividades do dia a dia, ele também vai tendo outras dificuldades, né? A primeira delas é de andar. Se observa que o idoso ele começa a ter dificuldade para andar em terrenos acidentados, né? Por exemplo, em ruas que não são asfaltadinhas, bonitinhas, lisinhas, né? Vão tendo aqueles altos e baixos. O idoso ele vai tendo dificuldade, ele vai apresentando desequilíbrios e por isso ele começa a apresentar muitas quedas. Então, quando o idoso apresenta muitas quedas, pode ser por conta de sarcopenia também, né? A gente já falou aqui, por exemplo, a questão da doença de Parkinson, muito comum em idosos que têm doença de Parkinson também caírem, mas uma das questões é a sarcopenia, que pode levar esse idoso a estar caindo, a estar apresentando desequilíbrios e a estar apresentando essas dificuldades aí no dia a dia, tá bom? Eu dou uma boa noite aí para Maria Elivanda também, Lourdes Heleno Castro Braga aqui no Instagram também, sejam todos bem-vindos, tá bom? Então, vocês já perceberam quais que são os impactos, né? Se o idoso não tem massa muscular, se a massa muscular dele, se ele não tem um bom aporte muscular, o que acontece com esse idoso? Ele vai sofrer desequilíbrios, ele vai sofrer quedas e isso pode inclusive levar a uma fatalidade, levar o idoso à morte. Então, por isso que é importante primeiro a gente acabar com esse mito de que idoso ter músculo quer dizer que o idoso está preocupado com estética. Não é. Quer dizer que o idoso está preocupado com a saúde dele, tá bom? Primeira coisa que o idoso tem que entender, acabar com essa história de que ter músculo é para jovem. Não. Ter músculos é super importante para o idoso, para que ele possa viver mais. Idosos que têm poucos músculos, né, que estão perdendo a força, que estão perdendo massa muscular, eles vão morrer mais cedo, sim, as pesquisas já demonstram isso. Então, primeiro, já vamos acabar com esse assunto, tá? E aí, de que forma que é feito o diagnóstico? Existem testes simples que o médico pode fazer, num consultório médico, mas alguns médicos podem pedir também tomografia, podem pedir densitometria, né? Então, existem outros exames mais complexos que o médico pode pedir para diagnosticar, mas existem testes simples também em consultório que podem ser feitos para que haja o diagnóstico da sarcopenia, tá? E aí, por que acontece sarcopenia? Gente, dando aí boa noite mais uma vez para quem está entrando, né? Roberta aqui no Instagram, minha mãe, gente, minha mãe tá aí hoje. Néria Guiar, minha mãe, aí no Facebook. Eliane Barros, Graciete, sejam todos bem-vindos, tá bom, gente? Então, vamos lá. O que pode causar essa perda de massa muscular? Primeiro, a gente tem as alterações próprias do processo de envelhecimento, né? À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo massa muscular, sim. Mas isso acontece lentamente. Começa ali a partir dos 30 anos, né? Por isso que a gente diz que a partir dos 30 anos é obrigatório fazer musculação, fazer academia, né? A gente já começa a partir dos 30 anos a perder, mas essa perda, ela é lenta, né? O que acontece aqui? Podem acontecer também alterações hormonais que podem levar a isso, né? Então, é muito comum as mulheres, especialmente depois que se aposentam, ficarem sarcopênicas, né? Apresentarem essa perda de massa muscular, porque a gente tem uma queda nos hormônios, né? Especialmente lá da testosterona, e a testosterona é um dos hormônios que faz com que a gente tenha massa muscular. Então, por isso que é importante as mulheres que estão menopausadas, tá? Procurar uma avaliação médica para saber se você vai ter que fazer reposição hormonal ou não. Porque é uma das questões que ocorre com essa queda dos hormônios, é justamente sarcopenia, tá? E aí outros problemas também osteoarticulares, né? Como artrose, também aparecem muito em quem menopausou, né? Mulheres menopausadas. Então, a gente tem o envelhecimento, tem esses problemas hormonais. Mas a perda acentuada de músculo, ela está mesmo associada ao estilo de vida, como eu sempre falo aqui. Ela está muito associada à questão da alimentação,
está muito associada se o idoso é sedentário ou não, se ele faz atividade física ou não, se é tabagista, se faz uso de álcool. Então, assim, no processo de envelhecimento tem uma perda normal, tá? Mas o que acontece se você é sedentário, se você se alimenta mal, se você é tabagista, se você usa álcool, essa perda muscular vai ser muito maior, tá bom? Vai ser muito mais acentuada, tá? A Roberta tá perguntando se sarcopenia causa limitação funcional. Causa sim, é uma das maiores causas de limitação funcional. Para quem está aqui no Facebook, gente, sempre lembrando que eu tô Facebook e Instagram, o meu público do Facebook é majoritariamente de idosos, né? E o público que está no Instagram é mais de profissionais de saúde. Então eu tô sempre traduzindo, né, esses termos técnicos para os idosos. Então, o que é limitação funcional? É a dificuldade que o idoso vai ter para realizar as atividades do dia a dia. Né, para lavar roupa, para fazer a comida dele, para mudar de roupa sozinho, para tomar um banho, para ir fazer compra, para ir no banco, para fazer tudo o que tem a ver com o dia a dia dele, com as necessidades dele. O idoso sarcopênico, ou seja, com perda de massa muscular, ele não vai ter grande disposição física, ele vai ter os desequilíbrios, ele vai ter as quedas, ele não vai conseguir fazer as atividades do dia a dia normalmente. Então, por isso que tem limitação funcional. Limitação funcional é isso, tá bom? Para os idosos que estão assistindo aqui. E aí, o que acontece, gente? Como eu falei, um dos determinantes principais é a questão do estilo de vida. Então, assim, a partir dos 30 anos, todos nós deveríamos fazer musculação, fazer atividade de força, atividade de resistência, exercícios de força e resistência, tá? Então, musculação não é só para jovem. Musculação, ela é também para os idosos. Idosos precisam parar com esse mito de achar que não tem que ir na academia. Pelo contrário, tá? Não importa se você agora tem 60 ou tem 70. Você tem que entrar na academia logo, procurar primeiro passar por uma avaliação médica. Segundo, né, procurar academia, depois que o seu médico te liberar, para você fazer musculação, né? Semana passada eu falei da importância da corrida, por exemplo, para prevenir demências. A corrida, ela vai te auxiliar a diminuir, tá? Como é que eu posso falar para você? A diminuir o envelhecimento, seu envelhecimento celular. Então, ela vai fazer com que você envelheça menos, tá? Só que quando a gente fala dessa questão de sarcopenia, é importante musculação. Então, assim, exercício base é sempre musculação. Todo idoso tem que fazer musculação, ponto, tá? E aí, além da musculação, você vai praticar lá os 20 minutos de corrida, né? De HIIT, ou você vai fazer ali na esteira, tá? O seu HIIT, que eu já ensinei para vocês como é o treino de HIIT, para você evitar as demências. Mas a musculação é essencial, é exercício base que você, idoso, precisa fazer para prevenir essa perda de força e perda de massa muscular, tá bom? Primeira coisa, idoso sedentário, ele aos 60 anos ele já está apresentando perda de massa muscular, então tem que entrar na academia. Não precisa fazer exercício com um mundo de peso, tá? Você vai ter um profissional que vai te orientar. Você pode fazer exercício com peso do próprio corpo. Existem vários tipos de exercício que você pode fazer para exercitar essa questão de resistência e de força, tá? Então não precisa se preocupar que você não vai pegar 1000 quilos aí, não. Fica tranquilo, tá bom? Outra questão que está associada também é a questão da má alimentação. Idosos que comem poucos alimentos com proteínas. E por que isso acontece, né? Porque a gente sabe que à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai apresentando uma lentidão maior na questão da digestão. Então, muitos idosos, para se alimentar com frango, principalmente com carne vermelha, vão ter dificuldade. Então, eles acabam abrindo mão desse tipo de alimentação para não ter um desconforto na digestão, né? Então, a orientação que eu trago para você é: vai comer carne vermelha, é importante para manutenção dos seus músculos que você coma carne vermelha no almoço. E aí você vai deixar o seu frango, né, para noite, ou os seus ovos para noite, mas vai priorizar a carne vermelha pela manhã para dar tempo de você fazer a digestão, tá bom? Mas uma outra causa que está relacionada a essa dificuldade do idoso ingerir proteína também a questão da dificuldade para deglutir, né? Dificuldade para engolir, dificuldade para mastigar. Então, o idoso que está com problema dentário, ou idoso que está com dificuldade para engolir, ele pode não querer se alimentar com as quantidades, né,
necessários de proteína por conta dessa dificuldade de engolir e por conta dessa dificuldade relacionada a questões dentárias, a saúde bucal. Então é muito importante que você, que é profissional, está aqui no Instagram, ou você que é idoso, está aqui no Facebook, que você procure uma avaliação com o dentista, tá? Para que você veja se você está com seus dentes, né, direitinho. Se você não tiver, tem que tratar. Problemas dentários não estão relacionados somente a essa dificuldade de alimentação que podem levar à sarcopenia, mas também a problemas de cognição, tá? Que eu falei para vocês. Então, é muito importante que vocês estejam ligados nisso, né? A Valéria tá colocando aqui no Instagram que o pai dela tem insuficiência renal crônica, né? E aí, realmente, é um dos problemas que eu ia citar também, Valéria, que acabam levando a esse quadro de sarcopenia, né? Insuficiência renal crônica, câncer, infecções, inflamações que o idoso esteja apresentando, problemas gastrointestinais também, porque aí o idoso pode ter dificuldade, principalmente para absorver, né, as proteínas também. Então, existem condições de saúde que podem fazer com que o idoso fique sarcopênico, sim, tá? Também a doença pulmonar obstrutiva crônica, até porque o idoso não consegue fazer muitos exercícios, né? E aí pode acabar ficando também sarcopênico, tá? Mas geralmente a maioria dos idosos, o problema principal é que o idoso ele está se alimentando mal, tá? Então a gente diz assim que sarcopenia é um problema de desnutrição e de sedentarismo. Quando vocês lembrarem desse nome, sarcopenia, lembra, sedentarismo e desnutrição. O idoso não está fazendo exercício, o idoso não está se alimentando bem, tá? Existem outros casos, né, como eu citei, de outros problemas de infecções, de inflamações, idoso com câncer que não consegue comer, principalmente também, né? Porque tem enjoos, processos de quimioterapia, então acaba perdendo massa muscular. Tem as medicações também que podem fazer isso, mas principalmente a desnutrição. O que é desnutrição? Não se alimentar da forma adequada. Às vezes você come muito, mas você não come o que precisa. E o sedentarismo, tá? São os primeiros pontos. E aí também lembrando, reforçando, quem é tabagista precisa parar de fumar cigarro, né? Quem usa álcool, sempre também quem é alcoólatra precisa tratar o alcoolismo, porque senão também vai ficar sarcopênico. Isso aqui eu acho que é visível, né? Todo mundo que conhece pessoas que são alcoólatras, né? Uma das características é que essas pessoas são muito magras, tem muito perda de massa muscular, tá? A Roberta tá me perguntando em relação se mulheres apresentam maior vulnerabilidade a desenvolver sarcopenia em relação ao homem. Apresentam sim, tá? Por quê? Como eu falei anteriormente, por conta da questão hormonal. A mulher menopausada, depois da menopausa, ela tem uma queda muito grande dos hormônios, principalmente testosterona. E aí ela fica mais suscetível a ter não só sarcopenia, mas também a ter outros problemas, né? Como artrose, né? E outros problemas osteoarticulares aí também. A Valéria está falando que já viu jovens com quadro de sarcopenia. Provavelmente, Valéria, estão relacionados também à alimentação e ruim sedentarismo, tá? Hoje, gente, cada vez mais esses problemas que a gente dizia que eram problemas do envelhecimento, eles são problemas também que estão acometendo os jovens, porque nós jovens estamos nos alimentando muito mal. Você hoje vê crianças com diabetes tipo 2, não é nem diabetes tipo 1 que já nasce com diabetes, né? Diabetes tipo 2, crianças de 8 anos, 9 anos, por quê? Se alimentam muito mal, não fazem atividade física, ficam no celular. Então tem criança apresentando artrose, é coisa de louco, né? Mas infelizmente sedentarismo e alimentação ruim, desnutrição, não comer quantidade que precisa comer de proteína, vem trazendo esse tipo de problema. Então, acontece sim com pessoas jovens, tá? Agora, podem também ter doenças de base aí. Aí teria que ser investigada realmente para ver se seria por conta disso ou se existe uma doença de base aí por baixo, se tem alguma infecção, alguma inflamação, se ele toma alguma medicação também que pode estar causando isso, tá? Também existem outras questões, né? Idoso depressivo. Por que depressivo? Primeiro, por conta das medicações que ele toma, né, gente? Algumas medicações acabam tirando a fome. Segundo, porque quem está depressivo não vai querer se exercitar, não está disposto a se exercitar. Então, acaba perdendo muita massa muscular. Então, se ele é idoso, ainda está depressivo, aí a situação dele se complica realmente. Então, tem que tratar a depressão e não só com a medicação, né? Como eu venho falando com vocês nas últimas semanas. Tratar com outros tipos de terapia também, pensando num tratamento integral, holístico, né? Para tratar a depressão. A gente tem reiki, como eu falei, tem acupuntura, tem um mundo de coisas que o idoso pode procurar
para poder tratar também a depressão, que não seja só medicação, tá? E aí eu queria citar para vocês também deficiência de vitamina D. Também o idoso que está com deficiência de vitamina D vai ter dificuldade para preservar e para manter os músculos. É importante aqueles 20 minutinhos ali diários, tá? Ao sol, todos nós temos que fazer, mas idosos especialmente, tá? Idoso que dorme mal. E aí eu já tô puxando um link para a live de quarta-feira, que a gente vai falar sobre insônia em idosos, né? Se você dorme mal, você não consegue fazer essa reconstrução, seus músculos precisam descansar, você precisa dormir para ter essa reconstrução muscular. Então, se você tá com insônia, se você não dorme, vai ser muito complicado. Então, a gente tem que tratar também a insônia para a gente manter os nossos músculos saudáveis, para a gente conseguir preservar, tá bom? E aí eu quero dar algumas dicas para vocês, né, em relação à prevenção e tratamento. Já a gente partindo para fechar, e eu vou puxar as perguntas de vocês, tá bom, Sol? Primeira dica, primeiro em relação à questão de alimentação, gente, a gente precisa ingerir pelo menos 1 grama de proteína por quilo, tá? Especialmente os idosos. Então, assim, eu trouxe algumas dicas para vocês de alimentação, o que a gente pode usar. Primeira dica que eu dou para vocês são os ovos, né? Os ovos, eles são ricos em aminoácidos essenciais. Então, os ovos são super saudáveis. Esquece aquela história de que ovo não é saudável, de que ovo tem colesterol, de que colesterol é ruim. Esquece isso, porque hoje já é provado que os ovos, né, são super importantes para a nossa alimentação. Então, assim, a primeira dica para você são os ovos. Eles são repletos aí de aminoácidos essenciais, vão te ajudar a prevenir a sarcopenia e a manter seus músculos, né? E também a ter mais músculos, né? Vão te ajudar nesse sentido. Então, os ovos são super importantes. 3 ovos que você comer por dia vão dar 15 gramas, mas você precisa de 100 gramas de proteína. Então, você pode, por exemplo, comer um bife pela manhã ou comer um frango pela manhã. À tarde, comer um pedaço de queijo amarelo, especialmente, tá? E à noite, você comer os ovos. Aí, você vai conseguir, provavelmente, chegar aos 100 gramas de proteína. Mas muitos de nós não vamos conseguir. Então, talvez seja importante você procurar uma avaliação com o nutricionista, procurar uma avaliação com o seu médico, porque muitos idosos vão precisar suplementar. Se nós jovens já precisamos suplementar, os idosos, então, geralmente vão precisar de um whey protein, Ensure ou outro tipo de suplementação que você vai discutir com o seu médico ou nutricionista, tá? Frango também, cada 100 gramas de frango tem 32 gramas de proteína, tá? Então, por isso que eu digo para vocês, é muito difícil a gente conseguir esses 100 gramas, né? Especialmente o idoso, 100 gramas de frango tem 32 gramas só de proteína. E é um dos alimentos que mais tem proteína. Anchova também, né? Que é um tipo de peixe, tem 28 gramas de proteína. É um dos peixes que mais tem proteína, tá? Atum, 100 gramas de atum tem 23 gramas. Queijo, geralmente 100 gramas de queijo, 26 gramas de proteína, tá? E aí a gente tem também quinoa, a gente tem grão de bico, tem lentilha, tem brócolis, né? E aí se você come brócolis todos os dias, além de você conseguir a suplementação de proteína, você também vai conseguir evitar o câncer. Lembra que eu falei para vocês? 20% a mais dos crucíferos vão diminuir 20% sua chance de ter câncer. Então é importante incluir também aí os brócolis todos os dias, tá bom? A Solange está me perguntando como associar a musculação em idosos em meio às dores de artrite e artrose. Então, a questão de artrite e artrose, Sol, me lembra muito a questão da fibromialgia, né? Porque os idosos estão com dores e aí eles pensam, bom, então eu não vou fazer musculação que vai piorar. De início, né, o idoso ele vai ter essa dificuldade, mas é importante que ele se mantenha fazendo atividade. Tem que organizar junto com o professor dele de educação física, a quantidade de repetições que ele vai fazer, de peso que ele vai pegar. Porque o que acontece? Com o tempo, né, à medida que o idoso persiste fazendo a musculação, essas dores vão diminuir. Agora, se ele não faz, as dores só vão aumentar, então ele nunca vai conseguir começar a fazer musculação. É importante que ele comece pelo menos uma vez na semana. Na próxima semana aumenta para 2, né? E devagarzinho até que ele consiga fazer pelo menos 3 vezes na semana, tá bom? Cleoma, o que eu posso fazer? Eu posso fazer, então, amanhã para vocês uma lista com esses alimentos e colocar lá no grupo do WhatsApp, tá bom?
a lista dos alimentos e das proteínas. Se eu conseguir, eu coloco aqui também no Instagram e no Facebook, tá? Mas eu preciso botar mais bonitinho, eu preciso da equipe. Mas pelo menos no grupo nosso lá do WhatsApp eu coloco, tá bom? Boa noite, aqui é Milce Aroeira, que está aqui no Instagram. Seja bem-vinda, Milce. Prazer ter você por aqui, tá? Já tava com saudade de você nas lives. E aí, gente, além desses alimentos que eu falei, como eu disse, a maioria de nós vai precisar suplementar. Então, você tem que ir no seu médico ou ir no nutricionista, tá? E ver se você vai precisar suplementar, de repente, com whey protein isolado ou com outros tipos de suplementação que a gente tem hoje para que você consiga esse aporte, tá? Que vai te ajudar a reconstruir os seus músculos, é super importante. Além disso, também magnésio, né? Magnésio é importante para várias coisas. Na live que eu vou falar com vocês sobre a questão do sono, da insônia, eu vou falar sobre magnésio, que é um suplemento que ajuda muito a gente a dormir melhor, tá bom? Mas também é importante para manter, para preservar e para te ajudar a construir massa muscular. Então é importante. O magnésio não tem contraindicação, então você pode comprar na farmácia aquele sachêzinho 33 gramas de magnésio, você vai colocar em 1 litro de água, vai beber todo dia um copinho pequenininho de cachaça, tá? Importante, vai te ajudar a dormir e vai te ajudar também a manter os seus músculos, tá? Exercício físico, que tipo de exercício você precisa fazer? Como eu falei no início da live, musculação. Todo idoso tem que fazer musculação. Posso dançar? Pode e deve. Posso correr? Pode e deve. Faço pilates? Sim, mas tem que fazer musculação. Tem que fazer musculação. Tem que aprender, nem que saiba fazer esses exercícios de força, tá? Mesmo que seja com o seu próprio peso. Na academia, hoje, os professores fazem. Existem vários tipos de suporte, de utensílios, né? Cadê o adolescente para me falar o nome técnico para isso? Mas existem várias formas de você fazer esse exercício sem precisar pegar muito peso. Então, o professor de educação física, ele vai te orientar, tá? Eu faço atividade física numa turma. Semana passada eu comecei a fazer alongamento, não, gente, esqueci o nome. Das ginásticas lá. Mas 80% das pessoas que estão comigo são pessoas idosas. Então, assim, é super possível vocês fazerem. É só começar devagarzinho. É só não se cobrar, não achar que você tem 20 anos, né? Mas vai, porque aos poucos você vai melhorando a sua capacidade de se exercitar. E isso vai te trazer vários benefícios para a sua saúde. Mas lembrando, tem que fazer musculação para evitar sarcopenia. É a musculação junto com a alimentação, tá? São esses dois pilares, principalmente musculação e alimentação, que vão te ajudar a preservar os seus músculos. Se você só fizer exercício físico e não tiver uma alimentação legal com proteínas, não suplementar, você não vai conseguir construir os seus músculos. Então tem que juntar essas duas coisas, musculação e alimentação com base em proteína. A gente precisa, você que é idoso, precisa comer proteína nas 3 refeições. E aí, como eu falei, você pode diversificar. Frango com brócolis, aliás, um bife, de repente, com brócolis na hora do almoço. Depois, à tarde, de repente, você pode fazer uma crepioca ali com frango. À noite, você pode comer alguma coisinha com queijo. Mas tem que comer proteína nas 3 refeições, tá bom? E aí também tem que ver a questão da reposição hormonal, se você precisa fazer reposição hormonal. Então você, mulher que é menopausada, você precisa ver com o seu médico se você precisa fazer reposição hormonal ou não. Seu médico vai te dizer, se for necessário, você vai fazer para que você não tenha essa perda de massa muscular, tá bom? Quero dar uma boa noite para a Zenilda, que está aqui com a gente no Instagram. Zenilda, seja bem-vinda, tá bom? Uma boa noite para você, Fabiana Costa também. Eu acho que Fabiana é fisioterapeuta, né? Seja bem-vinda aí, Fabiana, à nossa live. Então, fechando, alimentação, exercício físico e ver com o seu médico se tem necessidade de fazer suplementação. Também quero lembrar, até aproveitando a Fabiana aqui, né, gente, os cuidados que a gente precisa ter quando o idoso se interna, tá? Por quê? Idosos que se internam, em 10 dias, geralmente perdem já... Eu até coloquei aqui um estudo que saiu agora, idosos a partir de 80 anos, né? Com 10 dias de internação, eles perdem até 10% da massa muscular. Então, assim, é super importante que o idoso internou, é importante que vocês peçam fisioterapia. Todo o hospital geral tem fisioterapeuta lá, pelo menos em plantão de 12 horas. Então, se você é cuidadora de idoso, está com idoso no hospital, peçam fisioterapia diária, tá? Se você é idoso, também peça fisioterapia para você. Super importante para você preservar os seus músculos. Às vezes tem a equipe lá,
mas ou o fisioterapeuta não vai lá fazer visita, ou o médico não pede, eu trabalho no hospital, sei como é que é, o médico esquece de pedir a fisioterapia. Então eu tô enjoada de ver idoso que se interna, andando, caminhando, fazendo as atividades do dia a dia e sai do hospital sem andar numa cadeira de roda. Porque entra por uma coisa que não tem nada a ver. Por exemplo, entra com uma diabetes descompensada, uma pressão descompensada, uma pneumonia, de repente ele sai do hospital sem andar. Por quê? Perde massa muscular porque não faz fisioterapia. Então é um direito do idoso, é importante que você peça, tá? Fabiana tá me falando aqui que é enfermeira. Confundi, Fabiana, pensei que você era fisioterapeuta. Boa noite para Vivi, personal, Fabiana Bocati também. Boa noite, gente. Iraci tá me perguntando qual é o exercício muscular. Musculação. Tem que fazer lá na academia, Iraci. Esse eu não tenho como ensinar para vocês. Tem que fazer na academia, junto com o profissional de educação física. O profissional de educação física que vai te ajudar. E aí muitos idosos vão falar assim, ah, Juliana, mas a academia é caro. Não, gente, mesmo que você receba um salário, eu sei que é difícil a gente guardar, mas assim, você está pensando em viver mais e melhor. Então guarde ali, tem academia de 50, 100 a mais, né? Mas aqui, por exemplo, na cidade que eu moro, a academia vai de 50 a 200 reais. Mas tem academia de 60 reais, de 80 reais que você faz, você vai pagar por mês, você vai poder ir lá na academia, fazer sua musculação 2 ou 3 vezes na semana e fazer os seus 2 diazinhos ali, ou de bike, para você fazer o seu HIIT, que eu te ensinei, para prevenir demências, né? Ou fazer a sua corrida na esteira. Então, assim, vale a pena. Você quer viver mais, quer viver com saúde, quer evitar diabetes, fugir de diabetes, hipertensão, Alzheimer, câncer, tem que se exercitar, tem que fazer investimento financeiro, não tem jeito. Então tem que fazer academia, tá? A Vivi tá colocando aqui pra ir com ela, gente. Vivi que é personal aqui no Instagram. Então é importante que vocês invistam sim. Então o idoso internou, tem que pedir fisioterapia. Primeiro ponto, tá? Segundo, quando a gente fala de perda de massa muscular, muitas vezes a gente imagina a pessoa magrinha, né, gente? Porque geralmente quem está com perda de massa muscular está magrinho mesmo, né? Mas o que está acontecendo hoje em dia, né? Muitos idosos estão obesos, mas estão sarcopênicos. Porque substitui proteína, as proteínas estão sendo substituídas por gordura. Então você olha para o idoso, vê o idoso grandão, né? Ele está saudável, está com músculo. Muitos idosos estão com gordura, tá? Houve a substituição ali de proteína por gordura. Então ele está sarcopênico e não sabe. Então não adianta você olhar para o idoso e achar que ele está gordinho, está com músculo, não. Pode estar grandinho porque está com massa muscular, ou pode estar grandinho porque está cheia de gordura. Então tem que ir na academia, aí o profissional de educação física vai fazer uma avaliação da sua composição corporal, vai ver quanto você tem de massa muscular, quanto você tem de gordura, aí sim você vai saber se você está saudável, porque o balanço tem que ser o menos de gordura possível, tá? E a maior quantidade possível de massa muscular, tá bom? A Eliana Barros está falando aqui no Facebook que a mãe dela se locomove na cadeira de roda. Então, meu pai também, tá? Mas dá para fazer exercício físico sim, mesmo sendo cadeirante. Só que a diferença não dá para mim aqui explicar para vocês online como fazer esses exercícios. É importante ou você tentar pelo SUS, né? Geralmente as equipes de atenção básica de saúde, elas têm um fisioterapeuta no bairro, né? A maioria dos municípios do Brasil hoje tem. Então você pedir um fisioterapeuta que vá à sua casa, ou você levar a sua mãe na unidade básica de saúde e pedir para ele te ensinar exercícios que você possa fazer com sua mãe em casa, mesmo com ela deitada. E tem exercícios que pode fazer com os braços também, né? Tem exercícios com os braços, exercícios com as pernas, mesmo a sua mãe sendo cadeirante. Mas tem que ter uma orientação de fisioterapeuta, porque tem a questão da postura, né? Tem a questão de ajustar o peso que ela pode pegar ou não, o tipo de exercício que é mais apropriado para ela, mas é possível fazer sim, tá? Meu pai, ele é cadeirante há 20 anos, mas tá assim, gente, ó, musculoso, que ele faz exercício. Ele dá trabalho também, né? Por outro lado, para outras coisas, mas para exercício ele faz. É isso aí, Malu, boa noite, seja bem-vinda. Fabi, é isso, tem que estimular. Você idoso tem que entender, você tem que ter estímulo físico, ou seja, fazer atividade física, estímulo cognitivo sempre, né? São os pilares. Tem que ter o seu suporte espiritual, são pilares para o envelhecimento saudável. Você se alimentar bem, você fazer exercício físico, você cuidar do seu espiritual é super importante, tá? Agora eu tô só respondendo as perguntas, tá, gente? Já terminei o conteúdo da live, vou respondendo as perguntas de vocês, tá bom? A Odete tá me perguntando de hidroginástica. É um exercício maravilhoso, tá? Porque é um tipo de exercício
que te traz mais flexibilidade, que te ajuda a prevenir as doenças respiratórias, por exemplo, como pneumonia. Mas, como eu falei, é um complemento. Idoso tem que fazer musculação mais hidroginástica, ou musculação mais a dança, ou musculação mais a corrida. Não adianta fazer só hidroginástica, né? Isso é um mito de antigamente, que as pessoas diziam que idoso só tinha que fazer hidroginástica, né, gente? Só hidroginástica. Hidroginástica e caminhada. Tá errado. Tá super errado, né? Idoso que faz caminhada já há muito tempo, já não é mais sedentário, tem que partir para corrida, né, Eliane Barros? Tem que partir para corrida, né, Cleuma? Cleuma colocou aqui mais cedo que já tá fazendo academia, né, Cleuma? Tá fazendo academia, tá dançando, tem que fazer academia. Pode fazer todas as outras coisas. Todos os exercícios físicos são maravilhosos, gente. Dança, pode fazer zumba, pode fazer, dança do ventre, pode fazer tudo. Mas tem que fazer musculação, não tem jeito, gente. Quer ganhar massa muscular, quer preservar massa muscular, faça musculação. Não tem jeito, né, Vivi? E aí você vai fortalecer tudo, né? Fazendo musculação, você vai ajudar também os seus ossos, né? Sua saúde óssea, né, Vivi? Você vai ajudar a prevenir não só perda de massa muscular, mas também perda de massa óssea. Essas duas coisas andam juntas, né? Como eu falei na live pra vocês, eu acho que eu falei de osteoporose, se eu não me engano, na live, né? É importante você ter bons músculos para preservar os seus ossos, né? Então, uma coisa anda junto com a outra e a musculação te ajuda nisso, tá bom? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Boa noite, Eugênia Lima. Boa noite, Eliane. Boa noite, Odete. Boa noite, Iraci. Cleuma, fiquei feliz de saber que você está fazendo exercício. Aos demais, é super importante, gente, curta, coloque seus comentários, tá? Compartilhe as lives sempre, é muito importante para que as lives cheguem a mais pessoas. Tem muita gente aqui no Facebook que assiste e acaba não compartilhando. É importante, compartilhe nos grupos, né? Compartilhe no seu WhatsApp, traga mais idosos, porque a maioria não sabe o que é. Vocês viram? Muita gente não sabe o que é sarcopenia. Tem muitos idosos morrendo por conta disso, né? Sofrendo quedas, como eu tive agora no hospital, que eu trabalho, né? Uma idosa que estava já sarcopênica caiu, e quando caiu, o que aconteceu? Bateu a cabeça e morreu. Então, assim, a gente não associa uma coisa a outra, mas está totalmente ligado. Se o idoso está fraco, né? A gente pode dizer que o idoso que está sarcopênico, ele está fraco. Então, o que acontece? Ele está suscetível a cair em qualquer lugar. Então, essa idosa caiu, bateu a cabeça e morreu. Então, assim, é super importante a gente prevenir. E essas informações não chegam nos idosos, né? A Zenilda colocou aqui que o médico dela passou musculação, né, Zenilda? E ela dança também. Não tem coisa melhor, Zenilda. Por isso que Zenilda tá aí, eu acho que você... Quantos anos, Zenilda? 67? Eu acho que 67 anos, gente. Zenilda cheia de saúde. Então, nós temos que fazer musculação, tá bom? Boa noite aí pro Jean Fernandes também, que entrou agora. Os demais, Creuma. Eu que agradeço a presença de vocês, tá bom? Eu vou finalizar a live de hoje, lembrando para vocês que quarta-feira nós vamos falar sobre a insônia. O que o idoso precisa fazer para lidar com a questão da insônia. E aí nas lives da semana do envelhecimento saudável, semana que eu falei sobre prevenção de demência, eu falei um pouco, falei várias dicas na verdade. Mas eu vou trazer outras questões que interferem no sono do idoso, tá bom? Então é super importante que vocês assistam. Quero dar um tchau, tchau aqui pra galera do Instagram. Obrigada pela presença de vocês, gratidão. Vocês tenham uma boa noite, um bom descanso, tá bom? Tchau, tchau, gente. E dá uma boa noite para vocês aqui do Facebook. Gente, muito obrigada. 40 minutos de live, né? Muito obrigada pela presença de vocês, por terem me aguentado aqui. Espero que eu tenha ajudado vocês e que vocês ajudem também, como a Cleuma, né? Como as demais, a salvarem mais vidas, né? Dá uma boa noite para Glaciete também. Acho que eu não falei com o Glaciete hoje, mas vi, Glaciete, que você estava por aqui. Todo mundo, gente. Lourdes Silvas, Solange Mateus, todos que estavam aqui no Facebook. Gratidão pela presença de vocês, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem em paz e até quarta-feira de novo, 19 horas, vamos conversar sobre insônia. Tchau, tchau, gente!